parece aquela bichinha do mesmo jeito, sabe? Mas eu achei bem mais bacana porque tem um refresh. Então fica atualiza. Não, não é esse não, parece tudo aí. Tudo aqui, tudo aqui, esse. Aqui, ó. Entendeu? Vamos testar pra ver. É qualquer coisa, você vai por aquele outro caminho. Bota nesse um processo. Clica aqui, doutor. É o HC. Bota escrito isso daí. É um HC. Bota sacar. Normal esse abre. Deve estar em outro dia, viu? Se eu tinha adiado esse. Às vezes o relatório fica em outro dia. Esse não foi adiado, não. Havendo legal, declaro aberta esta sessão do TRRN do dia 16 de abril de 2018. Ato da sessão anterior, aprovado. Expediente, não tem. Alguma proposição de qualquer dos senhores jogadores? Sem proposição. Então vamos ao áudio adicional. Tem aqui um habeas corpus do PJE. Senhor presidente, esse processo ele tem prioridade porque é um habeas corpus, só que está tendo algum problema técnico no PJE e os outros integrantes da corte não estão conseguindo visualizar o relatório e voto. É? Eu pedi já a assessoria para acionar o pessoal da área técnica que deve estar vindo para tentar resolver. Então, enquanto isso, a gente pode fazer aquele outro que depende da Se doutora Vossa Adriana. Excelência puder fazer enquanto a assessoria... Tem um aqui técnica- que depende da doutora Adriana, é da relatoria de Embargador Ibanez, não é isso? É o Tem um embargo de processo- declaração, não é isso? que eu estou impedido. Vou convidar a doutora Adriana para funcionar. É o embargo de declaração no recurso eleitoral 43674, de Parazinho, 52ª Zona Eleitoral, São Bento do Norte, da relatoria do embargador Ibanez Monteiro, eleições para prefeito e vice-prefeito, onde é embargante Rita de Luzier de Souza Martins e Edna Maria de Almeida Câmara, e embargado coligação Parazinho para todos. Embargador Ibanez tem a palavra. Embargo de declaração. Processo identificado, senhor presidente, as partes, mais precisamente Rita de Luzier de Souza Martins e Edna Maria de Almeida Câmara, questionam nesses declaratórios os seguintes pontos: deficiência na fundamentação, não ter havido exame das provas e ter havido omissão na análise da ilicitude da prova indiciada, a da prova indicada, ter havido omissão na análise da prova que aponta vinculação político-partidária das testemunhas arroladas na inicial. Ainda sob tal enfoque, lacuna do julgado, alegam ter havido contradições quanto aos fundamentos que levaram a Corte Eleitoral a afirmar que as embargantes deveriam suportar as consequências da não produção da contraprova, no que concerne à realização de perícia grafotécnica. Ao final, requerendo o provimento dos aclaratórios para o empréstimo de efeitos infringentes, a fim de julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. Contra as razões apresentadas, é o relatório, lembrando aqui, senhor presidente, que a omissão apontada diz respeito à discussão sobre a autenticidade de um documento produzido nos autos, em que a parte se recusou a realizar o teste, né, a colher a contraprova para identificar a assinatura. Então, aquela omissão que ela se recusou a fazer é que ela questiona aqui nos embargos declaratórios. Então, relatório, senhor presidente. Pois não. Passando ao voto, no início do voto eu já transcrevo a ementa do acórdão para demonstrar o que é que ela identifica como omissão e que a Corte examinará aqui se de fato houve ou não os vícios apontados pelas embargantes. No pertinente à primeira divergência alegada, a de que a Corte não teria enfrentado todas as provas produzidas, trazidas aos autos pelos embargantes, entendo totalmente descabido. Isso porque o julgador, ao fundamentar a sua decisão, não está compelido a reportar-se a todas as alegações das partes,
sendo suficiente que aponte razões de decidir que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. Cito o dispositivo do Código, artigo 489, inciso 4º, parágrafo 1º, e cito também decisão do STJ a respeito, já na vigência do Código Novo, para que não se diga que o Código Novo mudou alguma norma, alguma regra, e que o entendimento citado poderia ser na vigência do Código anterior. Quanto aos alegados não esgotamento dos meios de prova e sua eventual ilicitude, reitero que a matéria foi examinada em sintonia com as teses e provas apresentadas, não tendo havido negativa de exame probatório ou valoração de prova ilícita. Os depoimentos de Erivaldo Azevedo e Fortunato Tarquino, que reconheceram as ordens de combustível acostadas aos autos e confirmaram o modo operandi das embargantes, corroboram o depoimento de Ísio Silva dos Santos, em que menciona ter recebido uma caixa de bebidas alcoólica e combustível em ordem manuscrita em troca de voto. Esses depoimentos provam o ajuste prévio e o expresso pedido de votos em troca de dinheiro por Rio do Câmara, demonstrando haver verossimilhança suficiente para justificar como lícita a prova da captação do sufrágio. As embargantes pretendem rediscutir questão já decidida, no intuito de fazer prosperar sua tese, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios, a qual não se presta a revalorização da prova apreciada. Transcrevo jurisprudência e prossigo. A respeito da alegação dos embargantes de ter havido omissão na análise da prova, que aponta vinculação político-partidária das testemunhas arroladas na inicial, entendo que, num processo eleitoral, esse argumento esvazia-se por si só, já que, numa disputa política, ou se está de um lado ou do outro. Além disso, como já enfatizado, é desnecessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para afirmar a decisão na esteira do que já decidido por nossos tribunais, que eu transcrevo aqui no voto várias decisões pertinentes. Por fim, quanto à tese das embargantes, que enaltece a necessidade de diferimento de perícia técnica para aclaramento do prélio, mas, ao mesmo tempo, julga impraticável em razão da negativa de Rio do Câmara de a ela se submeter, não querendo suportar a inversão do ônus da prova, entendo haver o nítido objetivo de promover uma rediscussão da causa, providência não admitida por essa estreita via nos termos do entendimento já sedimentado no âmbito do TSE, que consta do voto também a esse respeito. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para veicular o mero inconformismo dos embargantes com a decisão combatida, provocando o rejulgamento da causa, sendo admissível apenas para esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material, nos termos de prescrição incerta no artigo 275 do Código Eleitoral, combinado com o 1022 do Código de Processo Civil. Quanto às teses recursais de divergência ou omissão do acordo, nos termos da legislação que rege a matéria, não restaram demonstradas. Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 275 do Código Eleitoral e no artigo 1022 do Código de Processo Civil, voto por rejeitar os embargos de declaração. Esse é o voto, presidente. O voto por rejeitar os embargos de declaração. Alguma divergência? Com o relator. Todos com o relator? A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Tem algum outro processo, doutora Adriana, funciona? Não é porque tem processo que exige o quórum completo, mas não tem suspeição, não é? Então, agradecer a doutora Adriana mais uma vez pelo convívio. Obrigado, comparecimento. Não sei se o habeas corpus já estaria, como é que está o sistema aí, senão a gente vai. Está ok já? Está ok já o sistema? Foi, né? É o habeas corpus PJE 0600 12962 2018, exceção de incompetência, de Valdemir da Silva Júnior, juiz da 44ª do Litoral Monte Alegre, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano. Tem a palavra.
senhor presidente, Tem sustentação oral, né? senhores membros da Corte. Cuide-se de agravo regimental interposto pelos ora agravantes em face de decisão monocrática da lavra deste relator, proferida no habeas corpus acima identificado, por intermédio da qual foi indeferida medida liminar que objetivava a suspensão do curso da ação penal número 4779, da 44ª Zona Eleitoral, até julgamento definitivo do RIT. E eu aqui transcrevo o inteiro teor da decisão agravada. Está no voto aí disponibilizado para vossas excelências. E continuo mais à frente, depois da transcrição da decisão. Os impetrantes, ora agravantes, sustentam que a decisão agravada ensejou evidentes prejuízos ao paciente, na medida em que, e aqui abro aspas, faz com que permaneça em curso uma ação penal completamente defeituosa, situação que leva a subsistirem os riscos que ameaçam alguém que é processado criminalmente. E fecho aspas e continuo no relatório. Rebatem fundamento do deciso monocrático que reputou ausente o perigo da demora, ao argumento de que, e novamente abro aspas, a iminência à liberdade de locomoção do paciente está, sim, devidamente comprovada nos autos e, agora, corroborada pelos documentos e argumentos novos. E fecho aspas. Assim, destacando a índole profilática do habeas corpus, defendem o seu cabimento para fins de impugnar ato ou medida que importem em constrangimento futuro. Em abono à tese, citam doutrina de Tourinho Filho, da qual extraem a conclusão de que, novamente abrindo aspas, a simples existência de uma ação penal em curso já constitui constrangimento ilegal e mais, caracteriza a existência de ameaça, ainda que vislumbrada num caráter indireto. Fecho aspas. Aduzem que, novamente abrindo aspas, alguém que ocupa o polo passivo de um processo criminal está sempre sob ameaça que poderá apresentar-se sob diferentes roupagens e contextos. Fecho aspas. E ressaltam a existência de, novamente abrindo aspas, risco indireto de prisão, a título de exemplo, uma eventual prisão preventiva com amparo em factoides que possam ser articulados por aqueles que, diuturnamente, se dedicam na perseguição política da qual o paciente é alvo, e fecho aspas. Suscitam teses, abrindo aspas novamente, segundo a qual o constrangimento à liberdade de locomoção não se exaure no risco de prisão. Citam como uma decisão paradigmática o precedente do Supremo Tribunal Federal, que tratava de coação ilegal decorrente de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumentam que, abrindo aspas, a continuidade do processamento criminal injusto do paciente expõe-no a essa gama de possibilidades de ameaças de violência, coação e ou constrangimento ilegal em sua liberdade. Circunstância que, segundo entendem, já torna urgente a situação do paciente completamente desguarnecido em tal cenário. Assim, repisam que o contexto crescente de danos à imagem do paciente, pessoa pública, vereador de Macaíba, vítima de perseguição política, evidenciada pela publicação e disseminação de matérias difamatórias da internet e redes sociais, que já tiveram novos capítulos desde a impetração do mandamos, e enfatizam a existência de um vasto arcabouço probatório que ampararia o alegado. Destacam que, novamente abrindo aspas, o íntere temporal entre a análise da liminar e o julgamento do mérito afeiçoa-se longo, haja vista que, apesar dos esforços do relator até a presente data, na data em que foi agravado, sequer houve resposta da autoridade coatora. Discorrem longamente acerca do fumus boni iuris, em admitindo reprise dos motivos apresentados na inicial. Por fim, pleiteiam a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a sua reforma para deferir a liminar requerida e suspender a ação penal número 4779, em trâmite perante o juiz da 44ª Zona Eleitoral. E aqui, senhor presidente, depois da sustentação oral, peço a Vossa Excelência que faculte a palavra à douta representante do Ministério Público para o parecer de estilo. E desde já informando que os autos não foram remetidos
previamente à Procuradoria para emissão de parecer, porque ainda estamos na fase da análise do pedido liminar. Inclusive, no fluxo processual, após essa fase, a seguinte será justamente a tomada do parecer escrito do Ministério Público. Portanto, nessa fase de análise da liminar e após a sustentação oral, eu peço o parecer da douta representante do Ministério Público. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Excelente a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes julgadores desta corte, eminente procurador regional eleitoral, demais assessores, colegas advogados, o recorrente busca nesta oportunidade, eminente relator, muito diferente de ter a audácia de discordar de Vossa Excelência, até porque, como bem definiu a doutora Cibele, Vossa Excelência é uma biblioteca eleitoral ambulante, mas é sabido também que a Corte, quando reunida em sua integralidade, é o momento adequado exatamente para permitir uma cognição mais exauriente e também para que a defesa verbalmente sensibilize Vossas Excelências quanto a algumas peculiaridades que acreditamos existir no presente caso. Diria até, sem deixar de ter exageros, que o vereador Edivaldo Emídio Júnior é para Macaíba o que talvez, guardadas as proporções, a vereadora Marielle Franco foi no Rio de Janeiro. Isto porque de longa data conhecida a sua luta na fiscalização da atuação do governo municipal e, inclusive, da realização de diversas denúncias, seja no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal ou até mesmo na Polícia Federal. Esta peculiaridade, sem dúvida nenhuma, vai reforçar o contexto em que o habeas corpus aqui impetrado, e agora em julgamento do seu agravo, irá delinear. Eminente relator, chama a atenção para, como já foi relatado, a peculiaridade de se tratar de um habeas corpus profilático. Não se busca aqui comprovar uma iminência de uma prisão, o que seria necessário uma prova muito difícil, dada o sigilo destes atos judiciais, e muito menos a prisão já decretada. Entretanto, como por demais já colocado por Vossa Excelência, o habeas corpus profilático é sim uma medida adequada para trancar as ações que possam, no futuro, seja ele próximo ou mais adiante, ensejar um perigo de prisão ou limitação na liberdade de ir e vir do ora paciente. Nesse contexto, eu chamo a atenção desta Corte, doutora Berenice, em especial para que a análise do periculo imóvel do fumus boniuri seja feita, eminente relator, de uma maneira conjunta e não separadamente, como Vossa Excelência, em um juízo extremamente sumário e eficiente, como lhe é peculiar, o fez em menos de 24 horas. Dessa maneira é possível calibrar e entender melhor a urgência que o caso exige ou até mesmo o risco da iminência de uma prisão ou de uma futura prisão que possa existir. De uma maneira resumida, eu chamo a atenção, doutor Gustavo Smith, para a plausibilidade do direito, porque existe um equívoco, existem vários equívocos processuais que, inclusive, nos trazem uma conotação teratológica da denúncia que foi recebida. Chama a atenção, doutora Benevides, para a denúncia que foi feita em nome do meu paciente, em nome do meu cliente, ora paciente, mas com a qualificação do seu pai, que também é vereador daquela cidade. Inclusive destacando que há uma tremenda confusão dentro do processo, porque ora se investiga o pai, que também foi vereador e tem o nome Edivaldo Emídio, e há uma confusão com seu filho, que foi e ainda é vereador Edivaldo Emídio Júnior. Então, essa confusão já existiu desde o nascimento das denúncias, no inquérito da Polícia Civil, que foi depois para a Polícia Federal, o Ministério Público Federal declinou, depois foi para a zona eleitoral. Então, passado tantas mãos, isso sequer ficou claro. E, analisando o periculo in mora, doutor Vladimir, em relação à plausibilidade do direito, é preciso olhar pela ótica também da plausibilidade deste direito. Por quê? Há uma completa ausência de justa causa. As condutas sequer foram
indicadas em suas circunstâncias. Ela é inepta, ela é genérica. Simplesmente a denúncia repete de maneira genérica os supostos fatos praticados pelo meu cliente. Não bastasse isso, há vícios gravíssimos em relação à competência, tendo em vista que sequer se comprovou qualquer conotação eleitoral da conduta do meu cliente, o que não justificaria de forma nenhuma que a Justiça Eleitoral estivesse recebendo ou julgando ou processando esta causa diante da ausência de qualquer caráter eleitoral. Até porque meu cliente, em 2013, data dos fatos, sequer era vereador, o que inclusive é mais um elemento que há uma confusão com o vereador pai, como já citado anteriormente. Não bastasse isso, há também alegação gravíssima em relação à incompetência territorial. Né? Nós alegamos que, pela teoria do resultado finalístico, se a acusação é no sentido de que teriam sido usados exames com fins eleitorais para a Liga de Ensino, a Liga contra o Câncer aqui em Natal, que este processo tivesse sido proposto onde teria se acontecido o resultado, ou seja, em Natal, ou talvez até em Macaíba, que é onde o vereador, de fato, exerce as suas funções, mas foi proposto de maneira diferente na zona eleitoral de Monte Alegre, porque nós entendemos haver forçadamente uma situação de incompetência territorial. E aí me detenho agora, doutor Luiz, no que diz respeito ao requisito do perigo da demora, o que no caso aqui é suavizado pela natureza profilática do HC, que visa apenas suspender a tramitação e, portanto, cessar esses riscos que estão ou que podem acontecer muito em breve. Nesse sentido, o constrangimento, basta o simples constrangimento futuro, basta a simples existência de uma ação penal com todas as suas peculiaridades, com todas as suas possibilidades de gerar medidas preventivas, medidas cautelatórias, e ainda mais num contexto de perseguição política. É preciso destacar que a denúncia, doutor Ibanez, foi toda ela articulada por cargos comissionados daquele município. A denúncia original começou por um procurador municipal. Uma suposta testemunha, que é secretária de saúde, teria indicado os indícios desse suposto crime do paciente, e o cargo comissionado também, assessor, o Lindoarte, tem feito um verdadeiro estardalhaço, inclusive desvirtuando fatos reais dentro do processo. Tudo é uma atuação contextualizada, articulada, organizada, para não só denegrir a imagem do meu paciente, do ora paciente meu cliente, mas também para fomentar factóides que estão prestes a acontecer, a exemplo de supostas acusações de constrangimento, instrução, atrapalhamento da instrução processual. Então, no que diz respeito, excelências, quanto à urgência, entendemos que pela ameaça indireta de prisão, ameaça indireta pela simples existência do processo, a ameaça indireta analisada pelas luzes do fumus boni iure, no caso específico, ela está devidamente configurada, e em que pese a via excepcional do habeas corpus, ela pode sim ser analisada e pode sim ser instrumento útil para sanar o constrangimento na liberdade que pode vir a acontecer a qualquer momento. Então, são por estas razões, senhor presidente, doutor Clauber, que os recorrentes reiteram não só as razões iniciais, mas acrescentando a existência deste risco, né, e do caráter profilático do presente HC, que requer a reiteração, a reforma da decisão agravada, tendo em vista, inclusive, em que pese os esforços do Ministério Público, mas a sobrecarga de processos que lá existem, certamente permitirão um alongamento do julgamento do mérito e a continuidade do risco ora defendido. Então, por estas razões, requer o provimento do recurso para que seja suspensa e trancada, portanto, a ação penal em que é paciente o Edivaldo Emílio. Muito obrigado, senhor presidente. Ministério Público, presidente Sibeli. Excelentíssimo senhor presidente, senhores juízes, senhores advogados aqui presentes. O caso é um agravo contra a decisão do juiz Vladimir Capistrano, em razão de ter denegado o liminar em habeas corpus para trancar a ação penal. Merece ser trancada essa ação penal? O inquérito policial foi instaurado pela Polícia Federal para apurar um crime. Inicialmente era um crime de estelionato, artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, que foi noticiado pela Prefeitura de Macaíba
em razão de uso de documentos falsificados para a realização fraudulenta de exames junto à Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, entidade que era conveniada com o município de Macaíba para disponibilizar exames especializados aos municípios residentes no território daquela edilidade. E houve um prejuízo ao município. Foi um convênio celebrado entre o município de Macaíba e a Liga, que foi subsidiado por recursos provenientes do FNS, Fundo Nacional de Saúde, no bloco de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, destinado ao município de Macaíba. E o dispêndio era de R$50 mil mensais para o pagamento dos serviços médicos hospitalares. Investigou-se, assim, de início, apenas um crime de estelionato. Durante as investigações, porém, que concluíram pela presença de fortíssimos indícios de ato fraudulento, pessoas que não eram residentes no município de Macaíba ou não passaram formalmente pelo Serviço Médico de Macaíba e, consequentemente, não poderiam ser atendidas na Liga com base nesse convênio, receberam guias de encaminhamento falsas, permitindo que fossem examinadas com recursos repassados pela Prefeitura de Macaíba à Liga, por força daquele convênio. No curso da investigação, vários depoimentos foram no sentido de que essas autorizações falsificadas eram dadas e que, por exemplo, no testemunho de Manuel Paulino de Oliveira, Folha 90, diz que o depoente solicitou que o mesmo e seus familiares, na eleição que se avizinha, votassem nos seus candidatos a presidente e senador da República, governador, deputado estadual e federal. Era o senhor Tiago que é acusado. Em reforço, consta dos autos que diversos dos beneficiários obtiveram as respectivas requisições falsas por meio de vereadores dos municípios de Brejinho, Lagoa Salgada, Macaíba, como é o caso de José Guilherme Ferreira, Maria Alves Chaco, que afirmaram terem obtido autorizações por intermédio do vereador Chico de Custódio. Arlete Inácio de Lima Maia, que afirmou ter obtido as autorizações por intermédio do vereador Zé Emídio. Maria Gracineide da Silva Costa, a qual afirmou ter recebido as autorizações das mãos da vereadora Ana Catarina da Silva Queiroz. Walter de Lima Maia afirmou ter recebido a autorização por intermédio de Walter Cleide e do vereador Emídio. Os demais beneficiários também se referiam a outros servidores públicos municipais como agentes intermediários da obtenção dos documentos falsos. Embora da conjuntura dos autos se tenha vislumbrado inicialmente a ocorrência de crimes comuns decorrente da falsificação de documentos, de requisição de exames e consultas, o que se conclui das evidências posteriormente obtidas é que tais condutas deram-se em um contexto de interesse político e eleitoral, que ficaram ainda mais explícitas e evidentes com as palavras do vereador Tiago, mas que possivelmente estavam sendo subentendidas nas fraudes que foram praticadas. Diante disso, em concurso formal, artigo 70 do Código Penal, os agentes delituosos findaram por praticar 2 crimes. E esses são os indícios que foram reconhecidos na denúncia e na decisão de recebimento da denúncia: estelionato qualificado e crime de corrupção eleitoral. Ou seja, obtenção de vantagem fraudulenta às custas das verbas do SUS destinadas ao município de Macaíba e a dádiva ou a vantagem ofertada era ilícita, era a tentar conquistar o voto daquele eleitor. Diante disso, o Ministério Público Federal declinou, pediu que o juiz pediu que houvesse a declinação. Essa declinação de competência foi homologada pela nossa segunda Câmara, em Brasília, da Procuradoria-Geral da República. Já temos aí 3 órgãos envolvidos: Polícia Federal, Ministério Público Federal, na instância no Rio Grande do Norte e na segunda Câmara em Brasília. Os autos vão, então, para a promotora de justiça eleitoral da 44ª Zona, que, analisando os fortíssimos indícios presentes, entendeu de oferecer denúncia no dia 17 de janeiro de 2018 contra Luciene Maria Custódio da Silva, Francisco Carlos Custódio da Silva, Edivaldo Emílio da Silva Júnior, José Medeiros de Ferreira, Ana Catarina da Silva, Lidiane Eloy da Costa Paulino e Tiago Wellington Araújo da Silva. No relatório da autoridade policial, expressamente a menção é feita ao Emídio Filho, do vereador Emídio Pai. Então, se houve em algum momento alguma dúvida sobre qual Emídio seria, está claro que o que se processa aqui é o Emídio Filho. No relatório da autoridade policial, isto é bem claro.
Então, o Ministério Público entende, com relação à competência, não há dúvidas. A competência é eleitoral da 40ª zona por continência e absolve o crime de estelionato no sentido da competência. Então, processam-se os dois ilícitos. O arcabouço probatório que se espera mostrar deverá ser apresentado, entende o MPF, no curso do processo penal. É muito temeroso que se tranque ações penais. Não há risco iminente de prisão, não há em nenhum momento. O tipo de crime aqui foi cometido sem violência, sem grave ameaça, não há nenhuma menção, nenhum pedido de prisão que foi negado, ou qualquer menção que há a necessidade de custódia cautelar. Então, esse medo não existe. Então, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada. Né? O que a gente percebe aqui é que essa profilaxia desse habeas corpus, na verdade, ela vai impedir o trabalho de instituições que trabalham com o law enforcement, né, com as investigações. Então, ilações e suposições sozinhas, elas não podem ser suficientes para impedir que as instituições trabalhem, que elas funcionem. E aqui eu repito, nós temos Polícia Federal, Ministério Público Federal, em 2 instâncias, Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Norte, estadual, e magistratura estadual, além de uma decisão de juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Todos vislumbraram a existência de indícios. Pode ser que no decorrer do processo penal esses indícios sejam superados pelo forte arcabouço probatório que a defesa alega possuir, mas não se pode impedir que haja essa investigação no meio de um devido processo legal. Quando se é político, obviamente, qualquer ato é explorado mediaticamente. São os ônus de se ter uma atividade pública. Então, se ocorrerem excessos e se houver os inimigos políticos explorarem isso, nada impede que se use as vias de indenização, de pedidos de indenização de dano moral, para que haja um ressarcimento por parte do político que se sentir prejudicado. Porém, impedir que as instituições funcionem para descobrir se houve crimes, e crimes que, na minha ótica, são graves. A gente está lidando aqui com verbas do SUS. Então, o Ministério Público Federal encerra dizendo que não existe teratologia e ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual a Procuradoria Regional Eleitoral oficia pela manutenção da decisão que denegou a liminar e, desde já, pelo improvimento do agravo. Senhor presidente, um esclarecimento de fato, por gentileza. Esclareço a esta corte que não há nos autos absolutamente nenhuma prova de que o paciente, ora agravante, tenha praticado crime de corrupção eleitoral. Não existe. Senhor presidente, isso aí eu acho que não é matéria de fato, é prova. Os autos estão conosco para análise. Então, cabe à corte analisar. Esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. Palavra com o relator. Ministério Público. Existe, no relatório da autoridade policial, ele aborda todos os depoimentos que foram, que mencionaram o senhor Emílio. E há 2 menções expressas aqui. Arlete Inácio de Lima Maia, folha 77 e 78, declarou que obteve as autorizações por intermédio do vereador Zé Emílio. Então, autorizações foram obtidas por meio do impetrante. Noutra fala, o delegado da Polícia Federal diz que um paciente agendou uma tomografia, falou que tinha recebido autorização irregular das mãos de Emílio, filho de Edivaldo, que é vereador de Macaíba. Então, para o MPF, talvez algum aprofundamento necessite, de fato, da instrução processual, mas indícios existem sim. Relator. Senhor presidente, antes de ler o voto que está escrito e disponibilizado, eu faço só um esclarecimento, é que nós estamos na análise do pedido liminar. Veio aqui por intermédio de agravo. A decisão liminar se fundamentou na ausência de perigo e mora. Então, esses aspectos atinentes ao fumus boniuri, a existência ou não de justa causa, a competência ou não da Justiça Eleitoral, a competência ou não da 44ª Zona Eleitoral em razão da teoria do resultado, não foram objeto de análise da decisão liminar, porque após o relatório da decisão liminar, quando eu enxerguei a ausência de perigo e mora, eu deixei de fazer qualquer consideração relativamente ao fumus boniuri. Perfeito. Então, o que estamos analisando é a decisão... Então, somente.
E eu passo ao voto dizendo que, de início, cumpre registrar que o agravo é tempestivo e subscrito por advogado constituído nos autos. No mérito, todavia, a argumentação nele expedida é insuficiente para ensejar a modificação do deciso agravado, o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos. O cerne da tese recursal gira em torno da assertiva de que o perigo da demora, refutado pela decisão agravada, reside em variados, e aqui eu abro aspas, riscos aos quais alguém está sujeito pelo simples fato de ocupar o polo passivo de um processo criminal em pleno curso. E fecho aspas. E continuo. Ocorre que esse argumento já foi devidamente enfrentado no deciso atacado, constituindo a sua rejeição o principal fundamento da denegação liminar. Com a licença de estilo, transcreve-se o seguinte fragmento da referida fundamentação. Eu peço licença a Vossa Excelência para ler, são trechos pequenos, mas que é importante para a fixação do meu convencimento. Eu estou lendo aqui trechos contidos na decisão liminar agravada. No caso em apreço, em análise provisória e precária, própria desta fase processual, não é possível antever o periculo in mora, uma vez que a argumentação expendida na impetração não logrou demonstrar a iminência de constrangimento à liberdade de locomoção do paciente a justificar a suspensão da ação penal contra si intentada. Não impressionam, para esse específico fim, os meros dissabores experimentados pelo paciente em razão da intensa repercussão pública do recebimento da denúncia em seu desfavor. Ora, não se pode perder de vista que esse é um ônus a que se sujeitam todos os acusados em processo penal, inclusive agentes políticos, independentemente de culpa ou inocência. De certo, não é difícil demonstrar e ilustrar essa assertiva. É dizer, pois, que, a despeito do esmero argumentativo que a embasa, a pretensão liminar vertida na impetração não merece acolhida, porquanto, como se constata singelamente, a circunstância acima delineada, além de não render ensejo à situação de perigo de lesão protegida por provimento de urgência, no âmbito do remédio heróico, não configura ameaça que não possa ser efetivamente debelada por ocasião do julgamento do mérito do habeas corpus. Em tal quadra, em que não se verifica o periculo in mora, prescindível se mostra a análise do fumus boni iuris. E continua agora nesta decisão, neste voto. Destarte, embora atacada, a fundamentação da decisão agravada não foi infirmada pelos argumentos expendidos no recurso, sendo a sua manutenção medida impositiva. Cumpre anotar ainda que o caso sob julgamento não se ajusta ao precedente do Supremo Tribunal Federal invocado como paradigma, porquanto, como expresso nas próprias razões recursais, o aludido julgamento tratava de coação ilegal decorrente da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, voltou-se contra medida constritiva efetivamente decretada. Logo, descabido se mostra a sua utilização na espécie, na qual o paciente não se encontra sujeito a ato constritivo real e concreto, apto a caracterizar o debatido perigo da demora. A propósito, pelas mesmas razões, afastam-se os demais precedentes invocados pelos impetrantes, bem como se refuta a aptidão dos documentos juntados em sede de agravo regimental para subsidiar a formação de convicção em sentido diverso. Quanto exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental. E é o voto, senhor presidente. Eu indago se há alguma divergência. Alguma divergência? Todos acompanham o relator? É PJE. É PJE. Então, tenho como proclamo a unanimidade nos termos do voto do relator. Estão conseguindo aí? Acabei de votar. Tem um outro aqui com pedido de sanção geral. A questão do parcial. Mas aí eu jogo por aqui e aí tem que mudar no... Da relatoria do juiz desembargador Ibanez Monteiro, recurso eleitoral 165/2017 de Currais 9, 20ª zona eleitoral. Citação oral, não é isso? Recorrente Carlson Geraldo Correia Gomes, recorrido Odon Oliveira de Souza Júnior e Anderson Jean de Araújo Alves. A relatoria do desembargador Ibanez, que tem a palavra.
Fazendo o relatório, senhor presidente, o recurso foi interposto por Carlson Geraldo Corrêa Gomes, em face da sentença proferida pelo juiz daquela zona 20ª, que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de impugnação de mandato eletivo ajuizada em desfavor de Aldon Oliveira de Souza Júnior e de Anderson Jean de Araújo Alves, candidatos eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Coas Novos, na disputa eleitoral de 2016. Em suas razões, aduziu primeiramente a nulidade do julgamento, alegando, primeiro, cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da decisão interlocutória de folhas. Segundo, reconhecimento da revelia por defeito de representação do recorrido. No pertinente à matéria de fundo, sustentou que o então prefeito de Coas Novos, senhor José Vilton da Cunha, teria utilizado indevidamente a administração municipal em favor dos recorridos e que tal conduta teria sido decisiva para o êxito destes nas eleições. Nas contrarrazões, os recorridos rebateram pontualmente todas as alegações recursais e requereram a manutenção da decisão impugnada. Com vista dos autos, o Procurador Regional Eleitoral opinou, primeiro, pela extinção do processo em resolução de mérito, pelo implemento da decadência. Segundo, caso superada a prejudicial, pela anulação do processo subsequente à decisão interlocutória de folhas 84 e 85, cerceamento de defesa. E terceiro, na hipótese de não acolhimento de qualquer das questões anteriores, pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. O advogado fala por quem, senhor presidente? O senhor fala por quem? Pelos recorridos, perfeito. Feito o relatório, então, presidente. O senhor tem a palavra. Razões, enfim, inicialmente e objetivamente, a primeira alegação e o recorrido traz de forma muito patente no seu recurso é sobre a ausência de intimação das folhas 84 e 85 do presente processo. Não há demonstração por ocasião do recurso, embora exista um esforço fático e até jurídico de tentar demonstrar isso, não há qualquer comprovação de prejuízo a essa demonstração. E não, como quer fazer crer os recorrentes, seus pleitos cautelares negados, que já havia a necessidade de vir por ocasião da sua peça inicial, da sua peça-ovo, não foram apresentados e a alegação é que eles não tiveram a oportunidade de oferecimento de testemunhas, de arrolar testemunhas no momento oportuno. Então, essa primeira requerimento feito deveria já vir na peça inicial, conforme previsão na lei complementar e na própria jurisprudência, que diz que esse tipo de ação na AIME já deve vir esse indicativo das testemunhas. E eles, os recorrentes, eles esperam que o juízo da 20ª Zona Eleitoral fizesse as vezes de acusação. E o juiz muito bem ponderou, evocando o artigo 373 do Código de Processo Civil, em seu artigo, inciso 1º, quando diz que o ônus da prova cabia ao autor e, por essa razão, estava indeferindo os seus pedidos. A parte alega que não foi intimado disso, causando severa prejuízo à sua produção de provas. No entanto, numa petição posterior, toma ciência dessa decisão, pedindo para ser intimada essa decisão, e o juiz ignora e dá seguimento ao processo. As provas que queriam ser produzidas pela parte autora sequer foram demonstradas no processo que ela tinha realizado ou tinha realizado um esforço fático, um esforço para que as conseguisse. São provas de atos administrativos que eram normalmente publicados no Diário Oficial do município, e outra uma gravação de uma rádio local que, com um simples requerimento administrativo ou até verbal
na raid lá se conseguia. E não se está se tratando aqui de uma raid inimiga política dos recorridos, de forma nenhuma. Uma raid que era, normalmente não participou ativamente da política, mas que concedeu uma entrevista ao antigo gestor, que deliberadamente, em todas as entrevistas e em todas as oportunidades que participou do processo eleitoral, declarou apoio incondicional a um terceiro e não os recorridos. Então, há uma preclusão de direito na nossa concepção quanto à apresentação dessas provas, vez que deveriam as mesmas, com relação à deficiência que ele fala, o prejuízo que ele fala da apresentação de provas, deveria ter sido apresentada às testemunhas por ocasião da sua inicial. E, enfim, há necessidade de ser rejeitada essa primeira preliminar de cerceamento e defesa, o defeito técnico do procedimento de uma maneira como um todo. Até porque também é saber comezinho e jurisprudencial que não cabe recurso das decisões interlocutórias nesse tipo de procedimento, razão pela qual, em uma possibilidade, poderia os recorridos terem impetrado eventual mandado de segurança a essa corte, para se ver garantida eventual direito, se assim fosse o entendimento da corte. Dentro do prazo também estavam isso até quando eles peticionaram, pedindo intimação da sentença, demonstrando, perdão, da decisão, demonstrando inclusive que estavam cientes da decisão, não de forma formal, mas a partir do momento da sua entrada. Então, por essa razão, entendo que não é necessário que essa corte acate esse pedido, porque não feriu nenhum devido processo legal e, muito pelo contrário, seguiu de forma como determina a lei. Então, seria impossível, repito, é o principal prejuízo alegado a eles, apresentar o rol de testemunhas a posteriori, e por essa razão não foi nessa defesa, então seria impossível que eles apresentassem se intimado ou não dessa decisão, porque o rol de testemunhas deveria ter sido apresentado na peça-ovo e não foi feito pelos requeridos, pelos requerentes naquela oportunidade. Com relação à alegação de decretação de revelia em razão da contestação ter sido apresentada pelo Procurador-Geral do município de Currais Novos, é deixar bem claro, primeiro, esse juízo, e não estamos querendo trazer a indignação, ou estamos querendo trazer a tese aqui de que lá não existe carreira jurídica para que haja procurador, enfim, uma série de outros questionamentos que ainda se faz com relação aos advogados procuradores do município de Currais Novos. Lá no município específico só existem 2 advogados procuradores, que se comumente se chama de procurador. Então essa é a tese da defesa, que o fato dele ser procurador estaria impedido em razão do Estatuto da Advocacia, mas de forma crucial, de forma simplista, o juízo da comarca de Currais Novos, obedecendo o princípio da proporcionalidade, pugnou por rejeitar essa preliminar, até para privilegiar o próprio direito em razão da norma, em razão da forma, e não se levar ainda a esse questionamento. Então, a questão do procurador não poderia, mesmo que se decretada a revelia dos recorridos, esse vício foi sanado ao longo do processo, e mesmo se tivesse continuado e decretada a revelia, não queria dizer que efetivamente o juízo iria julgar procedente a ação, vez que em diversos julgados, não só essa corte, mas com as diversas cortes do Brasil, bem como o Tribunal Superior Eleitoral, vem entendendo que para a configuração do abuso de poder econômico, enfim, basta não só alegações, mas as provas como uma maneira geral. E por fim, só para esclarecer e finalizar aqui, o que a defesa já apresentou em suas contra-razões recursais, é dizer que o objeto propriamente dito não ficou provado em absolutamente nenhum documento carreado aos autos. Não há nenhum tipo de documento que comprove, primeiro, que o ex-gestor do município de Currais Novos, o senhor José Vildo de Cunha, tenha apoiado de forma deliberada ou até de forma implícita os recorridos. Em nenhum momento isso ficou comprovado, e era fato público e notório no município que eles apoiavam um terceiro candidato e que esses candidatos não obteram o êxito nas eleições. E por fim, nós trazemos aqui nas contrarrazões, inclusive diversas
declarações, demonstrações realizadas pelo antigo gestor com relação a isso. E, por fim, a apresentação foi uma forma de tentar prejudicar, de tentar atacar politicamente os gestores eleitos no município. Conforme pode ver, algumas publicações, nós juntamos também as contrarrazões, querendo que essa corte, acatando a tese dos recorridos que aqui faz, que aplique a litigância de má-fé aos recorridos, vez que esses, sem qualquer fundamento mínimo, sem qualquer prova mínima, trouxe à justiça de forma temerária um processo como o que aqui se debate para fins de se beneficiar politicamente. É o que se requer. Do relator. Versa a hipótese dos autos acerca da impugnação do mandato eletivo, cujo assento legal decorre da norma esculpida no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Rememoro que a preliminar de decadência, começa a analisar a preliminar de decadência, que é do Ministério Público, de decadência do direito de ação suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, foi afastada por esta Corte no julgamento do agravo regimental de folhas 191 e 194. Superada a análise da primeira prejudicial, passo a apreciar a segunda, de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da decisão de folhas 84 e 85. Conforme alegado pelo recorrente, observa-se, sem dificuldade, que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar acerca do conteúdo do despacho de folhas 84 e 85, o qual indeferiu diligências por si requeridas. O artigo 10 do Código de Processo Civil, de caráter supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça Eleitoral, precitua que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A lei em exame não tramitou dentro da normalidade da marcha processual, com evidente violação ao devido processo legal, uma vez que o juiz de primeiro grau não proporcionou ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa, alicerces de envergadura constitucional. Configurada na espécie a não observância dos princípios constitucionais em referência, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para sanar o vício. Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por acolher a preliminar de cerceamento de defesa para tornar nulo todos os atos processuais praticados depois da decisão de folhas 84 e 85, devendo o magistrado intimar o demandante dessa mesma decisão. Assim eu voto, senhor presidente. Voto com relação à matéria preliminar, não chegou ao momento. Senhor relator, quero só um esclarecimento. Essa decisão de folhas 84 e 85, ela indeferiu pedidos contidos na petição inicial? Com relação à produção de prova. Na petição inicial? Sim. Com o relator. Todos acompanham o relator. A unanimidade, então, dos termos do voto do relator. Esse de João Câmara, prestação de conta, tem advogado aí, prestação de sustentação oral? Agora é o recurso eleitoral 59546, de João Câmara, 10ª Ordem Eleitoral, da relatoria de desembargador Ibanez, a prestação de contas, onde é recorrente o Ministério Público Eleitoral e o recorrido Daniel Gomes da Silva é o recorrido. Perfeito. O recurso interposto pelo Ministério Público de primeiro grau em face da decisão proferida pelo juiz da 10ª Zona, que aprovou com ressalvas a prestação contábil do candidato a vereador Daniel Gomes da Silva nas eleições de 2016 no município de João Câmara. Em síntese, alega que as irregularidades apontadas na referida prestação de contas seriam suficientes para condenar para a condução da desaprovação. A. Que o recorrido não especificou na sua prestação de contas os dados relativos à despesa com produção de propaganda eleitoral. E B. A juntada de 2 notas fiscais do contador, sendo que só a primeira delas foi lançada nos relatórios das informações, o que pode indicar pagamento com recursos não declarados. Ao final, pugnou pela desaprovação das contas. Em contra-razões, o recorrido suscita preliminar de intempestividade, pugnando pelo não conhecimento do recurso. O mérito esclareceu que as irregularidades apontadas foram erros insignificantes quando comparados à grandeza da eleição,
e que, no caso da contratação do contador Robson Rafael de Freitas, seu valor total foi de R$ 650, sendo que a nota fiscal de R$ 500 correspondeu apenas ao pagamento parcial desse valor. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento da súplica, aprovando sem ressalvas a movimentação financeira em exame. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. O advogado fala, então, pelo recorrido. É isto? Fala sim, pelo... Daniel Gomes da Silva, ainda recorrido. Pelo Daniel Gomes da Silva. Senhor presidente, é que o recurso é do Ministério Público de primeiro grau, o parecer em segunda instância da Procuradoria Regional pelo desprovimento do recurso, contrário ao entendimento do primeiro grau. Tem uma matéria preliminar suscitada pelo Ministério Público que eu rejeito, pela parte que eu rejeito, que é a questão da intempestividade do recurso, considerando que a intimação do Ministério Público é parcial, mas no mérito eu estou votando em consonância com as alegações do advogado pelo desprovimento do recurso do Ministério Público, até parcial ao Alguém tem algum da voto Procuradoria. divergente? Não? Eu estou concordando com a tese de Vossa Excelência. Então, ok, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora temos o embargo de declaração da relatoria do juiz André Pereira. Embargo de declaração no recurso eleitoral 377/2017 de Elmarinho, embargante coligação seguindo com a verdade, embargado Cássio Cavalcante de Castro e também embargado Francisco Soares da Silva. Vossa Excelência tem a palavra. Embargo de declaração. Processo é identificado por Vossa Excelência. Passo às alegações do embargante, que diz que eu transcrevo aqui, vocês têm disponível a emenda do acórdão. Ocorre que, mesmo diante da discussão ocorrida durante a sessão de julgamento, alega o embargante, o acórdão desgastado mostrou-se obscuro avaliar a prova dos autos no que concerne à prova da fraude, pois deixou de mencionar ou apreciar o depoimento testemunhal do locutor de campanha dos recorridos, que afirmou categoricamente que desconhecia as candidaturas das 5 mulheres não eleitas pela coligação, não tendo sido provocado a mencionar seus nomes e candidaturas nos comícios e movimentos políticos para os quais fora contratado para fazer a locução, posto que tal circunstância fática demonstra não só que as candidatas mulheres incompetentes se desinteressaram pelo pleito, mas que nem mesmo os auxiliares mais próximos desconheciam completamente, na verdade, conheciam completamente a existência de tais candidaturas, revelando, portanto, a fraude, sendo completamente obscuro o acórdão, pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício. É o relatório. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, em modo mais objetivo, Simplificando. o que ocorreu durante, foi um voto muito debatido, né, Vossa Excelência até desempatou, Correto. e da prova colhida, eu até transcrevi e transcrevo novamente os trechos da decisão que foi mantida, no meu entendimento e por esta corte, acompanhada por maioria, é que não se comprovou o combinado, né? O conluio anterior para ver a punição pretendida. Então, eu repito aqui, de fato, a prova oral colhida no transcorrer da instrução, diz o juiz, acrescida dos documentos acostados ao requerimento inicial, não se mostra em controvérsia e extrema de dúvida para justificar a cassação do mandato popular conferido aos impugnados nas últimas eleições. Para tanto, deveria ser apta a demonstrar a existência do intuito deliberado dos promovidos em burlar a regra da cota de gênero, através de um conluio prévio entre os impugnados, não sendo suficiente para essa constatação o fato de algumas impugnadas não ter demonstrado maior empenho em suas candidaturas proporcionais no pleito de 2016. Então, ao meu modo de ver, senhor presidente, eu penso que foi debatido exaustivamente. O que se nos reconheceu foi o conluio anterior, mas não se desconsiderou até a própria votação de algumas, foi 0. Então, senhor presidente, eu, ausente da necessidade de integração do julgado, eu conheço os embargos e uso e nego provimento. Eu voto, senhor presidente. Sem divergência, a unanimidade tem do relator, recurso eleitoral 245/62, da 41ª Zona Eleitoral Alexandria, prestação de contas
desembargador Ibanez Monteiro é o relator, recorrente José Libercan Lopes Alves Rocha e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Tem a palavra. O recurso questiona, puder. vou resumir, senhor presidente, que é bem Pois não. simples essa hipótese. Se aprovou a prestação de contas do candidato, e ele alega que desde do ano de 2000, trabalha na Polícia Militar, exercendo atualmente a função de cabo, e que por erro material não juntou os referidos comprovantes de rendimento no cadastro eleitoral, o que seria sanável se houvesse sido notificado, o que não ocorreu. Juntou os documentos, o Ministério Público, na origem, pugnou pelo desprovimento da súplica e, nesta instância, opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de aprovar com ressalvas a movimentação financeira em exame, senhor presidente. E, resumidamente, como eu falei, dada a simplicidade dos valores, acompanhando aí, citando aí as decisões cujo voto está sendo acompanhado pelos colegas da Corte, na conclusão eu digo, na hipótese, não identifico má-fé do recorrente e, por outro lado, a irregularidade detectada não possui gravidade suficiente a macular, no contexto contábil, as finanças apresentadas, devendo tão somente ser aposta ressalva em sua aprovação em face do princípio da razoabilidade, ante o exposto em harmonia com o parecer, voto por desprover o recurso. Sem divergência? Em harmonia, senhor presidente? Em harmonia. O parecer foi pelo desprovimento. A unanimidade, então, Com o relator. nos termos do relator, recurso eleitoral 53258 de Macau, 30º eleitoral, da relatoria do juiz Francisco Glauber, pressão de contas, recorrente Genildo de Souza Lima. Vossa Excelência tem a palavra. Aqui na origem, nesse processo já chamado Vossa Excelência, a sentença na origem desaprovou as contas do candidato e ele agora recorre, insistindo que houve regularidade com relação à comprovação dos recursos estimáveis em dinheiro, atinentes à doação de serviço de advocacia e contabilidade, que isso não deve ser considerado como gasto de campanha, que o valor é ínfimo, não devendo ser caso de desaprovação das contas, senhor presidente. Rapidamente, esse é o relatório, eu vou resumir para os colegas. Eu destaco que as provas que se prestariam a afastar a desaprovação das contas vieram somente em grau de recurso. Eu trago precedentes aí da Corte, eu destaco também da gravidade da não apresentação de bens estimáveis e dinheiro, e chamo a atenção dos colegas por caso concreto, é muito simples. Destaco que ele foi devidamente intimado para regularizar a situação lá na origem e o prazo decorreu em Albis. Ele trouxe essa comprovação em grau de recurso, que eu estou rejeitando nos termos de entendimento da casa, da preclusão. Destaco, inclusive, que as doações ocorreram em 20 de setembro de 2016, em plena campanha eleitoral. E, por fim, afasta aqui a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque esse montante considerado irregular corresponde a 41% do total de recursos arrecadados na campanha. Daí porque, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, eu desprovejo o recurso. Sem divergência? Com o relator. A unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso eleitoral 15861, da 22ª Zona, Acari, da relatoria do juiz Gustavo Smith, pressão de contas, recorrente Partido Progressista Municipal. Vossa Excelência tem a palavra. Se quiser e houver para simplificar. O voto escrito está disponibilizado, eu vou simplificar aqui ao máximo o quadro, apenas para dar conhecimento aos colegas. O recurso se volta a julgamento de primeiro grau, que julgou desaprovadas as contas do Comitê Financeiro relativas às eleições de 2016. O partido recorrente juntou, porém intempestivamente, mas antes da aprovação da sentença, documentos que comprovariam as falhas apontadas pelo corpo técnico. Embora o próprio Ministério Público de primeiro grau tenha sugerido que houvesse, tenha opinado no sentido de que houvesse a análise dessa documentação, o juiz de primeiro grau optou por entender preclusa a oportunidade e julgou desaprovadas as contas. Foram ofertados embargos de declaração. O parecer da Procuradoria
no âmbito de primeiro grau, é pelo acolhimento dos embargos de declaração, no sentido de analisar se os documentos apresentados. A decisão do meritíssimo juiz de primeiro grau rejeitou os embargos. O recurso foi interposto para essa instância, sustentando a nulidade da sentença, e pede em breves linhas, conforme está no relatório aí escrito, que se aplique a teoria da causa madura, de modo a julgar o mérito do presente processo com a aprovação das contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional, no âmbito desta Corte, manifestou-se pelo provimento do recurso para ser declarada a nulidade da sentença, e é o que importa relatar, senhor presidente. Discussão relatório. Aprovado. Votando. Senhor presidente, já partindo ao voto em si, nós temos assentado nessa Corte que a juntada de novos documentos ou de coisas que possam elidir a falha apontada pelo corpo técnico antes da prolação da sentença é possível de ser verificada. Eu digo em trecho do meu voto escrito que não é dado ao julgador desprezar por completo fatos ou documentos trazidos aos autos ainda antes de sua decisão, sob pena de caracterizar exacerbado respeito à forma em detrimento do conteúdo. Então, muito embora a regra seja a deferência no cumprimento de prazo, na espécie não encontro razão para não conhecer os documentos juntados a destempo, porém, repito, antes da prolação da sentença, a exemplo de várias decisões que temos adotado aqui nessa Corte. No outro viés, quanto à teoria da causa madura, entendo que não deve ser aplicada e o faço com fundamento no sentido de que a documentação precisa ser analisada e deveria voltar em respeito até ao rito ordinário para análise pelo corpo técnico da zona eleitoral, para que seja obedecida toda essa fase. E com essas considerações, senhor presidente, eu encaminho meu voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar nula a sentença. E é como sem divergência? Eu tenho uma divergência parcial, só no tocante à aplicação da teoria da causa madura, porque já estou trazendo próxima sessão 1 no sentido contrário. Mas, doutor André, aqui ele tem a questão do parecer sobre os documentos. Senão eu aderia a... Não houve qualquer análise da documentação que foi juntada. Embora o próprio Ministério Público, desde o primeiro grau, propusesse essa análise, o juiz desprezou e entendeu a ocasião para aquilo. Eu acompanho, senhor presidente. A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Recurso eleitoral 431-55 de São Gonçalo do Amarante, 51ª zona eleitoral. Relator, juiz Vladimir Capistrano. Prestação de contas, recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido, Heraldo Daniel de Paiva. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença prolatada pelo juiz da 51ª zona eleitoral, que, em sintonia com o parecer técnico, aprovou com ressalvas a prestação de contas de Paulo Emílio de Medeiros e Heraldo Daniel de Paiva, prefeito e vice-prefeito de São Gonçalo do Amarante, eleitos no último pleito. Em prol de sua pretensão de reforma, o parquê sustenta que, do montante arrecadado na campanha dos horas recorridos, não se logrou demonstrar a origem do recurso financeiro da ordem de R$ 90 mil. Segundo argumento, embora seja incontroverso que a doação foi realizada pelo Diretório Regional do Partido da República, não houve a comprovação de que os recursos advieram do fundo partidário. Intimados, os recorridos deixaram transcorrer inalvos o prazo. A Procuradoria, com vista dos autos, emitiu parecer pelo provimento do recurso. É o relatório. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, a controvérsia existente nos autos gira em torno da correta identificação da fonte do recurso financeiro recebido pela candidatura dos recorridos por repasse do órgão de direção regional do Partido da República, o qual foi registrado como proveniente do fundo partidário. Isso está no recibo eleitoral de folha 127. Na espécie, o recorrente defende que o comprovante de transferência da quantia de R$ 100 mil do Diretório Nacional para a conta do fundo partidário do Regional, acompanhado de declaração, está nas folhas 530 na folha 553, do tesoureiro do partido de âmbito nacional, afirmando que os valores são do fundo partidário, do qual, segundo supõe o parquê, originou-se o repasse aos candidatos, constituem documentos que não provam que a doação teve a origem legal e idônea, ou que de fato foi procedente do fundo em referência, existindo a necessidade de que os recorridos demonstrassem a origem do valor transferido da instância nacional para a estadual. Verifica-se, portanto,
que subjaz às razões recursais, tese segundo a qual caberia aos candidatos donatários e não aos órgãos partidários comprovar a origem de recursos por estes repassados àqueles a título de doação para a campanha eleitoral, ainda que oriundos do fundo partidário. A despeito do louvável zelo do parqueiro na questão, entendo que a sua pretensão não comporta guarida. Conforme bem registrou a decisão ACO, a legislação de regência autoriza os partidos políticos a aplicar nas campanhas eleitorais recursos oriundos do fundo partidário, mesmo que recebidos em exercícios anteriores, devendo, para tanto, manter as anotações relativas à origem e à transferência dos recursos na sua prestação de contas anual e registrá-las na prestação de contas da campanha eleitoral, consoante disposição do artigo 17, caput e parágrafo 2º da Resolução TSE 23.463. Com efeito, compete aos partidos políticos, no âmbito dos processos de prestação de contas eleitorais e anuais, que é um duplo controle, o ônus de comprovar a origem dos recursos destinados ao financiamento de campanha eleitoral, não podendo tal encargo ser repassado às candidaturas donatárias, a quem cumpre apenas declarar a tempo e modo as doações recebidas. Ressalte-se, ademais, que na espécie há elementos de prova que indicam a fonte de recurso informada pelos recorridos. Nos termos do artigo 8º caput da norma supramencionada, partidos políticos e candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o recebimento e utilização de recursos oriundos do fundo partidário. E aqui eu colaciono o teor do artigo 8º referido e continuo. No caso em análise, esse regramento foi observado, pois ambas as contas envolvidas na operação bancária foram abertas com o fim exclusivo de movimentar recursos de origem do fundo partidário. A conta 301.45 do Diretório Regional do Partido da República e a conta 79.34 da candidatura dos recorridos. No particular, além da ficha de qualificação de folha 22, mostra-se pertinente conferir a seguinte consulta extraída do Sistema de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE. E aqui eu colaciono a tela do SPCE Web, que é um cadastro mantido pela Justiça Eleitoral, em que está identificada justamente essa conta utilizada como conta de recursos de fundo partidário da instância partidária doadora dos recursos para o candidato. E prossigo. Logo, não se justifica o ônus que se pretende impor à candidatura beneficiária, uma vez que esta cumpriu o que lhe competia, a saber, indicar a conta específica para a movimentação dos recursos oriundos do fundo partidário e apresentar à Justiça Eleitoral os dados da operação, como o doador e a fonte dos recursos por ele informada. Em tal cenário, mostra-se intuitiva a conclusão que reputa insubsistente a justificativa empregada para condicionar a aprovação das contas dos recorridos à comprovação por estes do repasse dos recursos financeiros em comento do Diretório Nacional ao Estadual, porquanto o essencial, na dicção da Resolução 23.463, é que os recursos tenham sido originados da conta fundo partidário do órgão de direção do partido para a conta fundo partidário aberta pelo candidato. De mais a mais, cumpre anotar ainda a inviabilidade de endossar, no caso sob julgamento, o entendimento no sentido de que não houve a identificação do doador originário, posto que, na situação sob debate, a transferência efetuada para os candidatos não retrata doação indireta, porquanto é efetivamente comprovado que o Diretório Regional do Partido da República é o doador primitivo, dado que o recurso financeiro em discussão foi transferido diretamente de sua conta do fundo partidário para a conta de mesmo fim pertencente aos donatários. Destarte, à vista de tais circunstâncias, entendo que não restou demonstrado o vício alegado pelo recorrente, reportando, por conseguinte, o pleito recursal insuscetível de acolhimento. Quanto ao exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Senhor presidente, eu tenho um esclarecimento que eu gostaria de pedir ao relator. A movimentação da conta do partido, ela foi comprovada, doutor Vladimir? Não só a indicação da conta, eu digo a movimentação, a origem do fundo partidário para essa conta, que seria para a movimentação. Do partido regional para o candidato, sim. Certo. Saiu da conta fundo partidário do partido regional para a conta fundo partidário do candidato. Tá, mas tem algo nos autos com relação à movimentação do partido para essa conta do PR? É porque é o seguinte, o partido... Eu entendi que essa parte de conta a conta está comprovada. A minha indagação é com relação à primeira conta. Tem alguma... Não, tem a declaração do Tesoureiro Nacional.
a tese do meu voto é no sentido de que essa movimentação do Diretório Nacional para o Diretório Estadual não é exigível do candidato, porque isso aí vai ser objeto de sindicância pela Justiça Eleitoral na prestação de contas do partido. Se na prestação de contas do partido for demonstrado que houve ingresso na conta fundo partidário de recursos que não são provenientes do fundo partidário, o partido é penalizado. Mas quando o candidato recebe recursos do fundo partidário, ele não está obrigado a sair fazendo o encadeamento da conta. Basta que a conta de origem seja conta fundo partidário. Essa é a tese do meu voto. Minha preocupação é e eu vi que a jurisprudência foi invocada no parecer ministerial, mas eu também me recordo no caso que essa corte, nessa composição, já julgou, que é aquela situação do, acho que foi do Bolsa Família, que é alguma coisa que a gente julgou em uma AIME ou foi numa AIGE, e onde a corte, me parece que essa foi a ratio decidendi, a corte entendeu que não era só, ela não pode abrir mão da aferição de onde os recursos vêm, ainda que formalmente esteja documentado nos autos. Me parece que foi isso que a gente decidiu naquela hipótese. E, salvo engano, é até a linha desse julgado trazido aí, de um julgado de 2016, desse próprio TRE, que foi trazido no parecer ministerial. E eu digo isso, doutor Vladimir, por quê? Evidentemente que a gente, imagino eu, nós não poderíamos exigir do donatário uma prova diabólica acerca de onde vêm aqueles recursos, né? É evidente isso, mas eu também não posso deixar de ter a preocupação de que essa prova era muito simples no caso. E eu digo, e por isso que eu fui no ponto que era justamente essa questão. A comprovação de onde vêm os recursos partidários, do ponto de vista de um partido que recebeu de outro, seria muito... Ele recebeu do mesmo partido, isso, só instância. Das instâncias diferentes. É muito fácil, porque ele poderia dizer, não, isso aqui é fruto de um recurso que caiu em data tal, parte desse recurso foi botado nessa conta, que foi repassado para essa conta do Diretório Regional. Eu não creio que a gente possa ignorar isso. Eu digo porque por trás disso está o fato da gente não poder ignorar que algumas doações são feitas por laranjas. Se a gente disser, não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que a gente não pode seguir essa linha, que a gente não vai apreciar a origem primária, é suficiente estar aqui dizendo de onde veio. Em dadas circunstâncias, a meu ver, isso é, sim, de fato, relevante. Vossa Excelência levantou o fato da declaração do Tesoureiro Nacional, dando conta de que esses valores vieram dali, não é isso? E só um detalhe, doutor Glauber, em relação a essa questão de procurar o caminho dos recursos. Essa jurisprudência, inclusive... Só assim, me desculpe, não é ir atrás muito longe, ninguém claro, vai atrás. Claro. O que eu quero dizer assim, a gente está de um órgão nacional para um órgão estadual e em seguida para o candidato. Isso. A jurisprudência apontada no parecer da Procuradoria, ela se refere ao que a gente chama de doação indireta, que não é o caso, porque o caso, a doação é direta, já que ela vem do fundo partidário. Eu concordo. No caso da doação indireta, eu não tenho dúvida de concordar com a tese do Ministério Público e do que Vossa Excelência está dizendo. Se o partido recebe uma doação de pessoa física, por exemplo, que é a doação possível hoje em dia, e em seguida doa esse recurso para uma candidatura, o candidato tem que indicar qual foi a pessoa física que doou ao partido. Inclusive, no recibo eleitoral, há campo específico para essa informação. No entanto, se o recurso transita apenas pelas contas fundo partidário, na minha ótica, não há necessidade do candidato ter que buscar da instância que doou para ele, se a instância que acima ela efetivamente transitou, originou-se do fundo partidário da instância anterior. Por quê? Porque o dinheiro de fundo que transita pela conta fundo partidário, como regra, ele só pode vir do fundo partidário, ele não pode vir de nenhuma outra fonte, senão o partido terá as contas desaprovadas. Qual foi o fundamento do meu raciocínio para chegar a esse resultado? O partido regional recebeu recurso na conta fundo partidário e informou ao candidato que recebeu do Diretório Nacional, possivelmente da conta fundo partidário do Diretório Nacional. Isso daí já eximiria o candidato de buscar essa comprovação. Por quê? Essa responsabilidade é do partido, já que se transitar recursos na conta fundo partidário do partido que efetivamente não tenha sido originado do fundo partidário, o partido automaticamente terá suas contas desaprovadas. Então, eu concordo, mas eu acho que é uma corresponsabilidade aí, porque, na verdade, não se pode colocar isso só na conta do partido, a meu ver. Eu acho que, no caso concreto, em algumas circunstâncias, o candidato também tem essa obrigação e a gente tem que exigir dele. Por que eu estou dizendo isso? Para mim, eu estaria plenamente satisfeito aqui se tivesse documentação nos autos que
comprovasse essa cadeia de transmissão dos recursos da origem do Fundo Partidário Nacional para a conta nacional do partido e para cá. Só uma informação adicional. Preocupação. Se não me engano, até as eleições de 2014, eu tenho dúvida se é de 2014 ou de 2012, recursos do fundo partidário que eram doados para campanhas eleitorais, esses recursos saíam da conta fundo partidário e iam para a conta genérica de recursos de campanha. A partir de determinado momento, o TSE modifica o seu normativo e exige que todo o caminho do dinheiro seja sempre por contas fundo partidário, desde o Diretório Nacional até a conta do candidato a vereador de qualquer município. Se utilizar recursos do fundo partidário, só pode transitar por contas específicas, até que se pague uma despesa, porque ela sai da conta, é óbvio. Isso o TSE empreendeu no sentido de dar segurança que todo o dinheiro que tramite naquela conta seja sempre fundo partidário, desde a origem até o destino. E, inclusive, com a determinação de, havendo sobra de campanha nestas contas, elas têm que retornar para o diretório de origem, também para a conta fundo partidário, diferentemente de outros recursos que vão para a conta ordinária do partido. Isso no sentido sempre de segregar os recursos originados do fundo partidário. Todo o dinheiro de fundo partidário que sobe ou que desce, nesse sentido de doação, devolução, sempre ser nessas contas. Isso nessa tentativa de, segregando esses recursos, a gente sempre ter a segurança de que o recurso que tramitou por essa conta sempre foi recursos originados do fundo partidário. Com base nessa regulamentação do TSE, que eu também firmei o entendimento de que seria desnecessário ao candidato demonstrar que o dinheiro que o Diretório Regional doou a ele, conta fundo partidário, chegou lá também pela conta fundo partidário. Por quê? O próprio normativo já impõe isso. Foi essa a construção que eu fiz. Eu não vou fechar a questão, isso aí eu vou fazer uma ressalva, senhor presidente. Eu vou seguir o voto do relator, mas eu me reservo o direito de analisar isso com mais propriedade em outro momento. A unanimidade com a ressalva do Glauber. Não há mais processo em meio para julgamento, só dizer à corte que nós estivemos lá em Bento Gonçalves, doutor Ibanez, fomos recebidos à moda gaúcha. Sabe o que você quer dizer a moda gaúcha? Não, é só água. Só água, né? A organização foi muito boa. Vinho, tem muito vinho lá, mas para quem pagar. Né? Para quem pagar. Não é problema, não. E eu quero registrar aqui com muita satisfação a participação. Também estiveram conosco lá a doutora Andréa, a doutora Lael, a doutora Érica Azusa e o doutor Arnaud e a doutora Anísio Mera. Registrar com muita satisfação a participação e o desempenho da doutora Érica Azusa na reunião dos ASCOM, da Assessoria de Comunicação. Ela foi encarregada de relatar e o fez com muita maestria, como professora que é. Parabenizo, se ouve muito bem, representou muito bem o Rio Grande do Norte, a doutora Érica, e foi uma satisfação muito grande vê-la lá expondo com muita maestria, como professora que é, com muita didática. Não há mais processo mesmo para julgamento, razão pela qual declaro encerrada a sessão.